Podemos. Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo com mais uma super mega hiper power aula de inglês. Se você está me estranhando, você deve ter reparado que eu fiz a barba, né? Você falou assim, quem porra é esse professor aí que eu não conheço? Então se você está me estranhando, esse é o Fábio por baixo da barba, então não estranhe, ainda sou eu. Dá pra ver pelas tatuagens, ainda estou riscado, ainda sou eu, tá? Então, só estou com uma aparência um pouco diferente. Então, da mesma forma que você deve ter achado estranho, eu também achei quando eu tirei a barba, mas fazia muito tempo que eu não tirava, tá? Então, só para vocês não ficarem tristes, né? Logo cresce de novo, o professor fica barbudo, tá bom? Beleza? Como vocês estão? Eu espero que vocês tenham passado uma ótima semana. Estamos aqui na sexta-feira, o último dia, né, da semana aí. Vamos aproveitar, dar um gás nos estudos. Nossa matéria de inglês, hoje a gente vai ver pronome. A matéria de pronome é extremamente, mega, hiper, power importante. Por que, professor, que a matéria de pronome é importante? Porque a partir da matéria de pronome que a gente vai aprender a ver a relação dos pronomes com algumas palavras, aos referentes. Então, por exemplo, o it se refere a qual pessoa, a qual palavra no texto. Então, vocês vão perceber que a parte de pronomes tem muitas questões, né? Se você já estuda há algum tempo, já vem fazendo questões, vem fazendo simulado, você já deve ter percebido que a matéria de pronomes é muito importante. E independente de vir questões para ESA, para EAR, para SPSEX, a parte de pronomes é muito importante, vai ajudar muito na sua interpretação de texto, independente da prova que você vai fazer, tá? Então, se você vai estudar para ESA, para EAR, é muito possível que caia uma das questões que a gente vai fazer hoje no exercício. Se você vai fazer SPSEX, alguma outra prova que tem um nível um pouco maior, vale a pena você também ver todos os pronomes, porque você vai te ajudar muito, de novo, vai te ajudar muito na hora de interpretar o seu texto, tá bom? Então, olha só, eu já passei algumas coisas aqui sobre os pronomes. Caso você fale assim, nossa professor, por que você já começou a passar? Isso aqui é o que a gente começou a ver na aula passada, tá? Então, é essa parte aqui que a gente já viu na aula passada, eu vou explicar rapidamente, se você não viu a aula passada, se você é a sua primeira aula me vendo, oi, tudo bem, prazer, eu sou o Fábio, a gente está falando sobre os pronomes, tá? Então, eu vou começar revisando essa parte aqui que eu já dei na aula passada, e daqui pra frente, dessa parte pra frente, a gente continua na sequência normal da aula, tá bom? Espero que você esteja bem, espero que você esteja com seu material, garrafinha de água, tenha tomado seu café, esteja ligado no 220. Inclusive, tem um aluno que me mandou mensagem, falou assim, professor, como que você consegue falar tão rápido? Eu treino, eu falo assim, hoje eu vou dar aula, aí eu fico lá deitadinho, fico pensando, fico treinando, rápido, daí chego, tomo um café, um energético e um copo de água, né, só para dar aquela energizada. Então, imaginem como está o professor, tá? Eu fico no 200, 320, tá? Espero que você também esteja. Vamos lá então. Pronomes, os pronouns, tá? Ele está dentro do tópico da ESA. Se você vai fazer a prova da ESA, você vai lá encontrar o tópico pronomes, tá? Só que aí o que acontece? Dentro da classificação de pronomes, dentro dessa classe morfológica que se chama pronomes, a gente tem todas essas possibilidades aqui. Então, olha só, a gente tem o subjective pronouns, né, os pronomes com função de sujeito, tem os objective pronouns. Esses dois caras aqui, eu sempre falo deles juntos, que são esses dois aqui, porque esses dois aqui são os pronomes pessoais do português. Esse aqui é o pronome pessoal do caso reto e esse aqui é o pronome pessoal do caso oblíquo. Aí você vai falar assim, porra, professor, nem em português eu sei o que significa. Sabe sim. Os pronomes do caso reto, os subjective pronouns, eles têm função de sujeito. É o eu, tu, nós, vós, eles. Esses são os pronomes com função de sujeito. Quem são os pronomes oblíquos, então, professor, que são os objective pronouns? Opa, cheguei a apagar aqui com a mão. Object, aqui é um V, aqui é um E. Pronto. Quem são os objective pronouns, professor? É o me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, tá? São os pronomes oblíquos. Então, a gente tem os pronomes do caso reto e os pronomes do caso oblíquo. Já vou falar um pouquinho mais deles ali. Aqui os dois próximos, eu gosto de falar sobre eles junto também, porque os dois são possessivos. Aí eu vou te falar uma coisa
que é muito importante. Esses dois caras aqui, em inglês, óbvio que são duas classificações. Em português, nós só temos uma classificação de pronome possessivo. Então, quando a gente for falar desses dois caras aqui, separa na sua cabeça. Eu vou te explicar como funciona em inglês e você tem que aprender a usar. Não sofra. Esses dois aqui você até consegue pensar em português e falar assim, ah não, esse aqui são os pronomes que são de sujeito, esses são os pronomes, esse pronome no caso reto, esse pronome no caso oblíquo. Então você consegue até fazer uma comparação. Com esses de baixo aqui você não vai conseguir fazer, porque aí você vai errar, tá? A analogia aqui não funciona. Aí você vai falar assim para mim, nossa professor, mas a gente está falando de pronome, por que está escrito aí adjetivo? Depois eu te explico porque esses pronomes possessivos, eles têm a função de adjetivo. Função de adjetivo. São pronomes que vão dar uma função de adjetivo ao substantivo que acompanha ele. Reflexive pronouns são os pronomes reflexivos. Lembra sempre que eu dou exemplo da self, que eu faço uma ação para mim mesmo. Então, por exemplo, eu mesmo limpei a sala. Eu mesmo escrevi aqui no quadro. Eu mesmo cortei o meu dedo. Ou seja, eu fiz uma ação e quem recebeu a ação também fui eu. Tá? Então, eu fiz a ação de cortar o meu dedo. Eu fiz a ação de eu mesmo fazer a comida. Né? Eu mesmo fiz aquela coisa. Então, quando eu falo de pronome reflexivo, é essa a ideia. Eu mesmo fazer. A gente tem 3 usos dos pronomes reflexivos, mas quando a gente chegar lá, eu falo sobre isso com vocês. Pronomes indefinidos. Todo, algum, nenhum, qualquer. Então, esses são os pronomes indefinidos. Quando a gente chega lá, eu vou passar quais são, quem são, como funciona, vou dar exemplo e tudo mais. Então, a gente tem os pronomes indefinidos. Pronomes demonstrativos. O que um pronome demonstrativo faz? Professor, ele demonstra? Aham, ele demonstra. E como que um pronome demonstra alguma coisa? Quais são os pronomes demonstrativos? Este, aquele, aqueles, aquelas, estes. Tá? Então, toda vez que eu me refiro a alguma coisa, este pincel. Quando eu falo este pincel, eu estou usando um pronome demonstrativo. Tá? Relative pronouns, pronomes relativos. O que é um pronome relativo? Ele basicamente vai estar ali para juntar duas coisas. Tá? O pronome relativo de mais relevância para a gente, tá? É o que. Pelo menos no inglês é um dos que mais cai. Tá? Porque tem algumas formas de usar. Tem 3 palavras em inglês que a gente pode substituir e dar esse sentido aqui, tá? De pronome relativo que. Então, é aí que a banca vai cobrar na hora de responder a sua questão. Tá? Mas não tem problema que a gente resolve. E os pronomes interrogativos, que são chamados de W8 questions. W8, WH questions. Por que, professor, que é WH questions? Porque você vai ver que os pronomes interrogativos, 95% deles, eu vou falar assim, quase todos menos um, né, começam com WH. Então, what, when, where, who, whose, which, todos eles começam com WH, tá? Menos o how, que o how é diferente e o how ele é fodão, tá? Ele não precisa, mas ele faz parte dos pronomes interrogativos. Quando a gente chegar nessa parte aqui também, vou falar sobre todos eles, vou dar exemplo de todos eles, e assim por diante, tá? Mas assim, respira, fica bem tranquilo, bem feliz que a gente vai ver tudo isso aqui hoje ainda, tá? Beleza? Vamos lá então. Começando aqui a falar sobre os subjective pronouns e objective pronouns, tá? Lembra que quando eu falei na aula passada, eu vou falar bem rapidinho, tá? Sobre isso aqui, porque a gente já viu lá na passada, só estou recapitulando. Na aula passada a gente viu que esses caras aqui são os caras que têm função de sujeito e esses caras aqui são os caras que têm função de objeto. Então, toda vez que eu quiser usar um pronome que tem a função de sujeito, o que é um pronome com função de sujeito? Ele executa o verbo, ele faz a ação do verbo, ele vai estar sempre antes do verbo. Então, por exemplo, você tem aqui, olha o exemplo aqui embaixo. He loves them. Estão vendo aqui, ó, he... Tá aqui, ó, tá antes do verbo, o verbo amar. He loves them. Ele os ama. Ou, vou traduzir de uma forma que fique mais fácil de ler, ele ama eles, ou ele ama elas. Aí você fala assim, nossa professor, mas eu não entendi por que disso. Olha só, esse aqui é o pronome com função do sujeito. Ele ama. Ele está executando a ação do verbo. Ó. Ele ama. Quem que ama? Ele. Né? Vocês sabem fazer esse tipo de pergunta para identificar qual é o sujeito da ação. Então, ele ama. He loves. Quem?
eles ou elas. E como você sabe disso, professor? Está aqui, ó. Esse cara aqui está recebendo ação. Se fosse ao contrário, se eu quisesse falar assim, não ele, se eu quisesse fazer o contrário, aí colocaria o they aqui, ó. They, eles amam, aí eu tiro o S, né, por conta da conjugação do verbo. E o ele, como que fica o ele aqui no objective pronoun, como função de objeto? Olha aqui, ó. Him. Então, se a gente fosse reescrever essa frase para cá e o him, they love him, tá? Então, esses caras aqui têm sempre função de sujeito, esses caras aqui sempre têm função de objeto. Olha só outro exemplo aqui. I want, eu quero, eu quero. Tá antes do verbo? Quem que quer o quê? Eu. Então, esse cara aqui é o sujeito. Então, veja, tá antes do verbo. I want, eu quero. Quem quer alguma coisa, não é? Eu quero falar, to talk. Eu quero falar, falar com quem? To him, about it, tá? Eu quero falar com ele sobre isso, tá? Então, I want to talk to him, eu quero falar com ele. Esse ele não está executando absolutamente nenhum verbo. Ele está servindo como objeto. Por que objeto, professor? Porque tem alguém que quer falar com ele. Vocês entenderam? Então, ó, eu quero. I want to talk to him. Eu quero falar com ele. Então, esse cara aqui está recebendo a ação. Ele está recebendo a ação, beleza? Aqui tem um complemento, about it, é sobre isso. E o outro exemplo aqui, eu já expliquei um pouquinho para vocês, tá? Então, esses aqui são os pronomes com função de sujeito, são os pronomes pessoais do caso reto, e esses são os pronomes pessoais do caso oblíquo. De novo, esses são os pronomes pessoais do caso reto, esses são os pronomes pessoais do caso oblíquo. Esse aqui faz a ação do verbo, esse aqui é o sujeito, esse aqui recebe a ação do verbo, esse aqui é o objeto. Beleza? Isso aqui a gente viu na aula passada, que a gente viu bem no finalzinho da aula, tá? Deixa eu pegar uma água aqui, 5 segundos eu já volto. Voltei. Então, olha só. De todos esses caras aqui, de todos esses pronomes, a gente já viu esse e já viu esse. Vamos falar sobre os possessivos agora. Tá, a gente tem dois tipos de possessivo, tá? Os possessivos que têm função de adjetivo e os pronomes possessivos, basicamente, tá? Então, por que eu chamo de possessive adjectives? Adjetivos possessivos, aqui tá, pronomes possessivos, ok. Mas por que adjetivos possessivos, tá? É porque assim, no inglês, a gente tem duas possibilidades de usar os pronomes possessivos. No português, a gente também usa de duas formas, mas a gente usa a mesma palavra. No inglês, a gente usa palavras diferentes. Eu vou escrever uma definiçãozinha aqui para você ter no seu caderno e já passo alguns exemplos, tá? Os possessive adjectives, então, eles são seguidos por substantivos. Beleza. Então, quando eu falo de possessive adjectives, ó, são seguidos por substantivos. Pensa sempre na ideia de que se a gente estiver falando de um possessive adjective, de um pronome que tem função de adjetivo, ele vai estar sempre com o substantivo, porque essa é a função do adjetivo. Ele vai dar algum tipo de classificação de característica ao substantivo. Concorda comigo? Concorda, né? Então, beleza. Quando eu tenho os possessive pronouns, eles não podem, ó, não podem ser seguidos de um adjetivo, de um substantivo, né? De um substantivo. De um substantivo. Beleza.
tá? Nananana. Tá. Continua aqui. Eles são usados depois do substantivo para evitar redundância. Para evitar redundância. Beleza. Então, olha só o que a gente já tem de informação aqui sobre os possessivos. Toda vez que eu tenho um possessive adjective, que eu tenho um possessivo que tem a função de adjetivo, ele vai ser seguido por um substantivo. Então, sempre quando eu tiver uma palavra, um pronome possessivo mais um substantivo, eu vou precisar usar o possessive adjective. Quando eu estiver falando de possessive pronoun, eles não podem ser seguidos de um substantivo. Ou seja, não pode ter um substantivo na frente dele. Eles são usados depois do substantivo para evitar redundância, tá? Então, o que você tem que colocar na sua cabeça para memorizar isso aqui? Memoriza um. Eu geralmente gosto de memorizar esse aqui, porque esse aqui ele vai estar sempre junto com um substantivo. Você olha para a palavra e vai olhar, substantivo. Então, eu vou usar um possessive adjective, tá? Se você sabe como usar, fica mais fácil. E se eu te falar que isso aqui é uma coisa que cai muito em prova, é uma coisa que cai bastante em prova. Se você já fez questões da EAR, por exemplo, você vai ver que tem muitas questões que cobram esse tipo de coisa aqui, e é muito simples de resolver, só que também, se você não estudou, é muito simples de errar, tá bom? Vamos lá então falar desses caras aí. Deixa eu colocar aqui então, vem pra cá comigo, vamos ver qual é a desses caras aí então, ó. Então, vamos lá. Possessive adjectives e possessive pronouns. Beleza, quem são esses caras então? Ó, vamos colocar aqui, ó. My, your, his, her, our, your, opa, faltou um. Faltou it aqui no meio. It's, our, your de novo. Your, you there. O there. Beleza? Então, esses caras aqui são os possessive adjectives. E quem são os possessive pronouns? Ó, eu tenho mine, yours, his, hers, its, ours, yours e o theirs. Beleza? Então, olha só. Quando a gente fala de possessive adjectives, possessive pronouns, você já percebe que tem algumas semelhanças e algumas diferenças, tá? Eu vou dar uma analisada bem por cima aqui com vocês, porque talvez fique mais fácil. Professor, eu preciso saber todos. Você não precisa saber todos, mas você precisa lembrar de todos, tá? Assim, é muito importante. Se você falar, nossa, professor, é muita coisa, eu não vou conseguir. Vai conseguir. Depois, quando você tiver... quando a gente terminar a aula, que você for resolver os exercícios, pega uma folha em branco e escreve todos os pronomes. Ó, tem pronome possessivo, reflexivo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí fala assim, aí você coloca isso aqui em cima, pega uma folha em branco e escreve, todos eles assim. E aí você tenta preencher. Errou, apaga, pega outra folha em branco, faz de novo. Errou, faz de novo, errou, faz de novo, errou, faz de novo. Porque na hora da sua prova, se você tem conhecimento de todos esses pronomes, o que cada um significa, fica muito mais fácil, tá? Fica muito mais fácil. Então, se vocês olharem para isso aqui, então, olhem bem essa estrutura aqui, ó. My, your, his, her, its, your, our, your, their. Vem cá comigo, ó, nesse primeiro quadro. Vem cá comigo, ó.
vem comigo, bababam. Beleza, ó. Segue mais ou menos a mesma linha. Então, por exemplo, aqui, lá onde está my e mine, ó, my, mine, está nessa primeira linha. Então, leiam todos os outros como se fosse aqui para baixo. Então, por exemplo, eu, o que eu vou falar no pronome possessivo? Meu. O que eu vou falar no pronome reflexivo? Eu mesmo. Entenderam? Então, toda vez que eu construir essa ideia dos pronomes aqui, leia em linha, tá? Olhe em linha. Então, eu tenho eu, me, mim, comigo, aí tem meu, aí então, aqui tem o você, aqui é o tu, né? Contigo, te contigo, na verdade. E lá vai ser o que? Teu, seu. Então, leiam sempre nessa ordem que está aqui, tá? Então, a ordem que eu coloquei lá, vocês entendam na mesma linha aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular e assim por diante, tá? Então, aqui eu tenho my, que é meu, e o mine, que é meu também. Então, qualquer uma desses dois caras aqui vai ser meu, tá? Óbvio, meu ou minha, né? Meu ou minha, tá? Não faz diferença. Ah, professor, isso quer dizer que essa palavra aqui é exatamente igual a essa em tradução? Aham. Você vai traduzir exatamente igual. Exatamente igual. Professor, então você está me dizendo que esses caras aqui, os possessive adjectives, eles têm a mesma tradução, eles significam a mesma coisa que os possessive pronouns? Sim ou não? Sim, é isso que eu estou falando. Aí você vai falar assim, professor, então, e aí? Como que eu vou saber? Como que você vai saber? Quando ele for um possessive adjective, quando ele estiver antes de um substantivo, você usa esses caras. Se ele estiver depois de um substantivo, ou enfim, junto com qualquer outra coisa que não seja um substantivo, você usa esses caras. A tradução é exatamente igual, tá? E eu já vou passar exemplo, você vai entender melhor, tá? Então esse my, mine é meu, minha. Your é o teu, tua. Aqui his, que é dele, né? Dele, ou dele, né? Só no singular. Her, dela. Its, aqui é dele ou dela para o objeto, para o animal, para a coisa, né? Então, its, tá? Its. Our, nosso. Então, nosso. Your, yours. Aqui tem diferença, né? Our, ours. Your, yours. Aqui ainda é seus, suas, tá? Aqui já é plural. Their é deles ou delas, tá? Indiferente do que tá. Então, de novo, meu, minha, teu, tua, né? Não, tanto faz, né? Eu estou falando teu, tua, mas os dois significam a mesma coisa, tá? Então, esse significa a mesma coisa que esse. Só estou falando para vocês entendendo. O his é dele, her ou hers é dela, its é dele ou dela, our ou ours é nosso, your, yours é seus, né? O teu, seus, suas, their, theirs, então deles e delas, tá? Então essa é a ideia dos pronomes possessivos, aqui estão os significados. Vou passar alguns exemplos para vocês aqui, tá? Aí vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Vamos lá. Vou fazer aqui mesmo. Vamos lá, ó. I have my friends and you have your friends. Vou passar outro. I have my friends and you have yours. These are my books.
These are my books. Where are hers? This is our house. This house is ours. Beleza? Olha só, coloquei 3 exemplos diferentes. Aqui, na verdade, são 6 exemplos, né? Mas são 3 exemplos que se comparam entre si, tá? Então, vamos lá. Olhar os 2 primeiros aqui. Esperar 2 segundos vocês copiarem enquanto tomam água. Pronto? Copiaram? Vamos lá. Olhem quantos pronomes a gente consegue ver. Quantos pronomes a gente consegue ver só nessa frase aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 pronomes. Por isso que quando eu falo assim, às vezes quando você conhece uma matéria, um conteúdo, então hoje a gente está estudando pronome. A hora que você for interpretar o seu texto, que você se deparar com esse monte de pronome aqui, você vai falar assim, nossa, olha só, eu lembro dessa aula que o professor falou desse pronome, esse aqui é um pronome relativo, esse aqui é um pronome interrogativo que quer dizer isso. Então, isso aqui é muito importante, esse momento que a gente está tendo aqui, falando sobre pronomes, eu sempre deixo bem frisado que é muito importante essa parte da aula, tá? Não essa parte da aula, mas esse conteúdo em específico é muito importante, tá? Então, vamos lá. I have... Eu tenho, I have, esse aqui é o verbo ter, então I have my friends. Eu tenho meus amigos, tá? Eu tenho meus amigos. Aí você fala assim, nossa professor, mas é que você colocou só meu e minha. Ele pode ser meus e minhas também? Pode. Pode ser meus e minhas, tá? Pode ser tudo, todos. Tá? Não tem problema. My friends. Então, eu tenho aqui, my friends. Aí você vai falar assim, nossa, professor, mas por que uma palavra só aqui, ele quer dizer singular, plural, ele não tem diferença? Porque a gente está falando de possessive adjective. Quando a gente olhou para os adjetivos, tinha algum plural, alguma coisa assim? Não, não tinha. Então, os pronomes, eles têm essa característica também, eles não vão ficar mudando o tempo todo, tá? Então, meus, minhas, meu, enfim, vai ser tudo my. My. Beleza? Então, não sofram com isso. Então, I have my friends, eu tenho meus amigos, and you have, ó, você tem, eu tenho meus amigos, e você tem, you have your friends, tá? Então, eu tenho meus amigos e você tem os seus amigos. Combinado? Ok? Ok. Olhando para a frase agora. A gente tem amigos, está repetido 2 vezes. Amigos, é qual classe de palavra? Se você falou substantivo, você está de parabéns. Então, aqui a gente tem amigos, friends. Substantivo contável ou incontável? Ah, lembrou, né? Então, friends, amigos, é um substantivo contável, né? 1 amigo, 2 amigos, 3 amigos. Você conta por unidade, você consegue entender. Então, olha só. I have my friends. Você concorda comigo que se eu tenho um pronome possessivo do lado, junto, seguido de um substantivo, eu tenho um possessive adjective? Confere, vem cá nesse quadro do lado, vamos ver se é mesmo, ó. Possessive adjective, porque ele está junto com o substantivo. Ele está junto com o substantivo, então vai ser o my. Então, olha só, I have my friends, tá certo. Eu tenho um substantivo, eu tenho um pronome possessivo junto com ele. And you have your friends. De novo, você tem os seus amigos. Então, your friends, seus amigos, tá? Então, eu tenho um pronome possessivo, que é um possessive adjective, junto com substantivo. Quando eu tenho um pronome possessivo junto com substantivo, ele vai ser um pronome com função de adjetivo. Beleza? Então, é mais ou menos essa a ideia. Agora, vem cá comigo, vamos ler uma coisa. Nesse quadro aqui, ó.
Sobre os possessive pronouns, ó, eles não podem ser seguidos de um substantivo, ok? Eles são usados depois do substantivo para evitar redundância. O que é redundância? Fala duas vezes a mesma coisa. Basicamente isso. Vem cá comigo de novo. Ó. Então, olha só, você concorda comigo que eu fui redundante aqui? Tá vendo que eu coloquei friends aqui e friends aqui? Sim. O que é isso, professor? O que você fez? Redundância. Repetir duas vezes a mesma coisa que era desnecessário. Então, olha só, vou ler a frase de cima e a gente vai para a frase de baixo. I have my friends, eu tenho meus amigos, and you have your friends. E você tem os seus amigos, eu tenho meus amigos, e você tem os seus amigos. Agora olha a frase de baixo. I have my friends, até aqui nada mudou. I have my friends, and you have yours. O que isso quer dizer? Eu tenho meus amigos e você tem os seus. Os seus o quê? Amigo. Eu retirei esse substantivo porque não precisava. Quando eu quero evitar redundância, eu tiro o substantivo, só que aí o que acontece? Esse cara aqui, o que está acompanhando ele? É um substantivo? Não, tem um ponto final. Tem um ponto final. Então, quando eu tenho um pronome que não está acompanhado, que não tá acompanhado de um substantivo, qual classe de palavra que é? Possessive pronoun. Então, eu preciso usar qualquer um desses caras aqui, tá? Então, quando eu tenho o pronome possessivo sem um substantivo, eu preciso usar esses caras aqui, porque se ele está sem um substantivo, ele não vai ser um possessive adjective, aí vai ser um possessive pronoun. Tá? Então, o que eu fiz aqui basicamente, eu retirei esse friends, porque aqui eu falei a primeira vez, aqui eu repeti, aqui eu fui redundante, então eu retiro. A frase de cima fica a tradução então, eu tenho meus amigos e você tem os seus amigos. Olha de baixo, eu tenho meus amigos e você tem os seus. Se você for ler a tradução, aqui fica tem seus amigos e aqui fica tem os seus. Não faz diferença nenhuma na hora de traduzir. Só que, quando eu estou falando do inglês, ele tem diferença na escrita. Tá? Então, na fala você vai mudar, na escrita você vai mudar. Então, toda vez que você olhar para um your sem o S, não quer dizer que ele está no plural. Tá? Então, não se confunda com essa parte. Tá? Porque não é porque aqui está com o your sem o S aqui com o S que aqui vai ser plural, tá? É uma regra de uso. Eu uso yours quando ele não está sendo acompanhado por um substantivo. Se ele está acompanhado de um substantivo, eu vou usar os possessive adjectives, tá? Vamos para o próximo exemplo. These, esse aqui é um pronome demonstrativo, a gente não viu ainda, mas vai ver, These are my, where are her books? Tá? Então aqui a gente tem 4 pronomes, porque isso aqui é um pronome interrogativo. Olha só, de novo, 4 pronomes a gente tem na mesma frase. O que aconteceu aqui então? Estes são meus livros. Esse aqui é um pronome demonstrativo, estes, tá aqui, estes aqui. Estes são meus livros. Where are, onde estão os livros dela? De novo, esses são meus livros. Onde estão os livros dela? Tá? Então, eu tenho um her, que está junto com o substantivo books, ou seja, eu tenho um possessive adjective. Tá? Books é um substantivo contável, tá aqui bonitão, a gente tem um pronome possessivo junto com o substantivo, quando eu tenho isso eu tenho um possessive adjective, eu olho lá na coluna dos possessive adjective e vou usar esse cara. Porém, você deve ter percebido, professor, você foi redundante, você repetiu books 2 vezes, vamos mudar isso? Vamos, olha o exemplo de baixo. Estes are my books. Estes são meus livros. Where, onde estão os dela? Where are hers? Onde estão os dela? Os dela quem? Os livros. Tá? Esse hers está retomando esse books.
Então, these are my books. Estes são meus livros. Where are hers? Onde estão os dela? Onde estão os dela? Tá? Então, existem formas da gente usar os pronomes. E aqui, o hers, que é o nosso pronome principal, digamos assim, que é o que a gente está vendo. Então, percebem que aqui ele estava com substantivo, aqui ele não está com ninguém? Exato. Então, se ele não tem substantivo na frente dele, a gente usa um possessive pronoun e não um possessive adjective. Beleza? E um último exemplo aqui para vocês verem um outro caso, que é um pouco diferente desses de cima, mas também serve como exemplo. Ó, this é um pronome demonstrativo. This is our house. Essa é nossa casa. Eu tenho casa, um substantivo que está acompanhado de um pronome possessivo. Esta é nossa casa. Agora olha o exemplo de baixo. Esta casa é nossa. Essa é nossa casa. O nossa está junto com casa, que é substantivo. Então eu preciso usar um possessive adjective, que é aquela coluna de lá. This house is... Não tem nada aqui acompanhando o pronome. Se não tem nada, eu uso um possessive pronoun. Então, ours, essa casa é nossa. Em termos de tradução, fica, essa é nossa casa. Essa casa é nossa. Exatamente da mesma forma. Tá bom? Ah, professor, então se escreve da mesma forma. Se é a mesma coisa, por que você está falando sobre isso? Por que eu falo sobre isso aqui? Porque quando você estiver interpretando um texto, a questão vai vir falando assim. O hers, óbvio que não vai usar isso aqui, né? Geralmente eles usam its. Eles geralmente usam it, que é mais difícil de localizar. Então eles fazem o it ou its na linha 5, por exemplo, se refere a papapá. Aí você vai ter que olhar. Você vai ter que olhar para o pronome e falar, tá, qual o referente? Aqui o hers, o dela. Dela o quê? Os livros dela. Tá, então a gente consegue olhar e falar assim, então esse é o referente, está falando disso. Porque aqui são exemplos curtos e soltos, né, específicos. Mas na sua prova vai vir questões cobrando assim, dependendo do nível. Isso aqui é o tipo de questão que cairia na SPSEX. Tá? Então vem lá, o its, na linha 7, diz respeito a, coloca uma palavra. Não vai colocar essa palavra, né? Vai ter as alternativas. Diz respeito a isso, aquilo outro. Aí você vai ter que ter a expertise de, o professor falou que o it, ele é tal coisa, ele se refere a isso. Então, o it não pode ser pessoa, não é masculino nem feminino, é coisa, objeto, animal. Então, você vai vendo as opções, vai vendo ali o que está dizendo a questão e vai eliminando as alternativas. Então, essa aqui é uma questão super possível, inclusive cai muito na SPSEX, tá? Se você está estudando para a SPSEX, é muito importante você conhecer os pronomes para esse tipo de questão de referência. Se você estuda para ESA ou para EAR, também pode vir, mas aí vem de uma forma um pouco diferente, um pouco mais simples, que é a forma que a gente vai ver hoje nos exercícios. Vamos lá então. Beleza, lá. Fechou. Sobre pronomes possessivos. Ok, vem cá comigo nesse primeiro quadro. Vamos fazer um checkzinho. A gente falou sobre subjective pronouns, objective pronouns, possessive pronouns, possessive adjectives. Ó, pum. Pronto, olha só que lindo. A gente já falou sobre quase a metade do que a gente tem que falar. Vamos falar agora sobre os pronomes reflexivos. Vem cá comigo. Reflexive pronouns. Vamos lá, ó. Reflexive pronouns. Beleza, vou começar passando aqui. Mas provavelmente a gente vai ter que terminar passando do outro lado. Tá, vou colocar uma definiçãozinha. Vamos lá. Os pronomes reflexivos concordam com os pronomes pessoais
sois os sujeitos da frase, tá? Então, olha o que ele está falando aqui. Isso é bem importante, ó. Os pronomes reflexivos concordam com os pronomes pessoais, aqueles que são sujeitos da frase. A gente já viu quem é o sujeito, quem é o objeto, tá? Então, vai concordar com esse. Que, no caso aqui, ele pode ser tanto o sujeito da frase ou o objeto, não pode ser os dois, tá? Vamos lá, ó. Eles podem se referir ao sujeito ou objeto. Então, ele pode se referir a qualquer um dos dois, tá? Objeto da frase. Objeto da frase, tá? Ó, e eles possuem os pronomes reflexivos, eles têm 3 usos. Vou colocar diferente. Três tipos de uso, tá? 3 tipos de usos. Beleza, tem 3 tipos de uso. A gente tem aqui reflexivo, o uso reflexivo, o uso enfático e o uso idiomático. Tá? Então, olha só do que a gente está falando aqui agora. Começamos a falar sobre os pronomes reflexivos. Dentro dos pronomes reflexivos, ó, os pronomes reflexivos concordam com os pronomes pessoais, sujeitos da frase. Tá? Eles podem se referir ao sujeito ou ao objeto, ou seja, geralmente eles concordam com quem? Com os sujeitos, mas eles podem se referir ao sujeito da frase ou ao objeto, tanto faz. Tá? Então, ele geralmente concorda com o sujeito, mas ele pode concordar com o objeto? Pode, não tem problema. Aqui dentro dos tipos de uso, 3 tipos de uso. Ele pode ser reflexivo, enfático ou idiomático, tá? E eu vou passar cada um deles para vocês, vou dar exemplo e vai ser bem lindo, maravilhoso. Os pronomes reflexivos, eles não são difíceis. Vou apagar o quadro de lá para cá enquanto você termina de copiar ali no cantinho, tá? Os pronomes reflexivos são bem simplesinhos para a gente resolver. Não tem muito erro. Quanto isso, se você já copiou no seu caderno bonitinho, vou deixar você tomar um gole de água. Tá bom? Vamos lá então. Gostaram do meu look? Fiquei sem barba? Ah, professor, tava ruim antes, agora parece que piorou. Ai, ai. Estranho, né? Muito diferente. Vamos lá, tá quase. Tá quase, moçada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, acho que todo mundo já copiou, né? Bonitinho. Beleza.
Vamos lá então vou passar aqui para vocês os pronomes reflexivos. Deixa eu pegar meu pincel. Tarará. Vamos lá. A gente começou a falar sobre os pronomes reflexivos, né? Vocês já viram quais são, como são, alguns usos. A gente não entrou ainda nos exemplos, mas já deu para ter uma ideia de como funciona. Então eu vou colocar aqui reflexive pronouns. Beleza, vamos nos caras aí então. Vamos ver quem são os reflexive pronouns. Myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. Beleza. Ih, professor, tá ficando mais difícil. Não tá não, tá? Tá bem tranquilo aqui ainda. Ó, dentro dos reflexivos, eu sempre falo para você lembrar da self, tá? O que é um self? Quando você tira uma foto de você mesmo, ou seja, o sujeito, quem está executando a ação, também vai ser o objeto, ele também vai concordar. O pronome reflexivo vai concordar com o sujeito, ou seja, eu tirei uma selfie. Quando eu falo, eu tirei uma selfie. Então, toda vez que você tiver a ideia do self, você vê um pronome com self, lembra que ele é reflexivo. É uma ação que está retornando para ele. Então, aqui eu tenho myself, que é eu mesmo, yourself, você mesmo, himself, ele mesmo, herself, ela mesmo, ourselves, nós mesmos, yourselves, vocês mesmos, themselves, eles mesmos. Então, toda vez que você tiver o self ou selves, você vai ter essa ideia. Aí olha só, lembra quando a gente viu as regras de pluralização dos substantivos? Lembra, né? Quando você tem o substantivo que termina em F ou FE, você passa para o plural, você faz o quê? Opa! Você passa para o plural, você faz o quê? Você vai matar esse cara aqui e vai substituir por vez, correto? Você lembra dessa regrinha. Então, olha só, eu tenho uma palavra, óbvio que isso aqui é um pronome, não é um substantivo, eu tenho uma palavra que termina com F, o que você faz quando você passa para o plural? Tira o F e coloca o vez, tá? Então, esse selves, self, não tem nada a ver, não precisa ter dificuldade em traduzir, tá? Quando você olhar para esses caras aqui, só lembra, self, eu lembro o professor falando isso aqui, que ele era reflexivo. Entendi, lembrei, beleza, tá? Então, é para isso que você precisa lembrar, yourselves, themselves, ourselves, tá? Então, esse aqui são os pronomes reflexivos, myself, yourself. Se você reparar também em outra coisa, o comecinho dele aqui, vou fazer de azul, ó, o começo dele, ele vai lembrar os pronomes que a gente viu até agora, tá? Se você olhar, o my é um possessivo, your é um possessivo, him não é um possessivo, ele é um objective pronoun. Então, dependendo do que você olhar aqui, alguns você vai lembrar, esse aqui é disso aqui, esse aqui é disso aqui. Então, às vezes, por analogia, olhando para esses caras, você consegue se lembrar da tradução deles, tá? Sobre os pronomes reflexivos, o que eu gosto de falar para vocês? Eu gosto de trabalhar os usos. Para que ele serve, quando que você vai ser usado. Então, vamos lá. O primeiro uso que a gente vai ver aqui é o uso reflexivo, tá? Ó. Então, vamos lá. Uso reflexivo. Reflexivo. Meu Deus, o que é isso, professor? O que é um uso reflexivo? Tá? Geralmente, a gente tem o uso reflexivo dos pronomes, para indicar que a ação reflete-se no próprio causador. Então, vamos lá. Para indicar que a ação reflete-se ao próprio causador.
Beleza? Então, olha só, dentro do uso reflexivo, para que ele serve? Para indicar que a ação reflete-se ao próprio causador. Então, quando eu falo, lembra da ideia da selfie? Ou seja, estou indicando que a ação está se refletindo ao próprio causador. Então, a pessoa que está tirando a foto está saindo na foto, está recebendo a ideia da foto. Por que eu falo sempre da selfie? Para você lembrar da terminação aqui dos pronomes e não se esquecer. Então, toda vez que você olhou para isso aqui e tem selfie, lembra que quando a ação volta para você, tá? Deixa eu colocar um exemplo. Exemplo. The man cut himself. O homem cortou ele mesmo. O homem se cortou ele mesmo. Se cortou sozinho, nessa ideia, tá? The man cut himself. O homem se cortou, cortou a ele mesmo. Então, sempre quando você olhar essa ideia do himself, ele sempre vai concordar com quem? Com o sujeito, tá? Então, lembra que quando a gente está falando de pronome reflexivo, esse cara aqui, ele vai concordar com quem? Com o sujeito. Ah, professor, mas eu não entendi, por que aqui está himself, aqui está the man, não tem pronome aqui. Mas quando eu falo o homem, você sabe que o homem com A é singular, com E é plural. Então, se é singular, homem, qual é o pronome que está oculto aqui? Qual é o pronome em função do sujeito? He, ele. Então, o homem cortou ele mesmo. Então, eu tenho aqui, ele cortou ele mesmo. He combina com him. Então, sempre vai ser essa ideia do uso reflexivo dos pronomes reflexivos, tá? Você vai ter aqui o pronome que concorda com o sujeito, dependendo do sujeito, vai ser a forma como você vai usar o pronome. E lembre-se sempre que no uso reflexivo ele serve para indicar que a ação reflete ao próprio causador. Ou seja, quem causou o corte também foi cortado, tá bom? Ele mesmo se cortou. Próximo. B, uso enfático. B, uso enfático. Beleza? O uso enfático serve para dar o quê? ênfase. Está falando já. Serve para dar ênfase. Serve para dar ênfase, ou em outras palavras, né, destaque. Destaque a uma pessoa ou objeto. A uma pessoa ou objeto. Beleza? Fechou. Vou colocar exemplo. Exemplo. I, myself, fixed the door. Fixed the door. Vou colocar até mais um exemplo sobre isso. Mary herself cleaned the bathroom. Cleaned the bathroom. Beleza. Então, o que a gente está falando? Está falando que tem vários usos dos pronomes reflexivos. Dentre eles, tem o uso enfático. O uso enfático serve para quê? Para dar ênfase. O que é uma ênfase? É um destaque a uma pessoa ou a um objeto. Tá bom? Então, por exemplo, aqui eu usei I. Deixa eu colocar de vermelho aqui para vocês verem. Os pronomes reflexivos, se você colocar entre parênteses assim, você consegue entender essa ideia do uso enfático melhor. Então, por exemplo, finge que não tem esse myself aqui. Vamos ler a frase sem o myself. I fixed the door. Eu consertei, arrumei a porta. I fixed the door. Eu arrumei a porta. Certo? Quando eu uso o pronome reflexivo com a ideia de dar ênfase, eu quero fazer o quê? Dar um destaque a uma pessoa ou objeto. Então, eu quero usar o pronome reflexivo para dar ênfase. Então, quando eu falo I, myself, eu estou dizendo assim, eu mesmo
consertei a porta. Tá? Sabe, a gente tem essas expressões em português, só que são diferentes. Então, por exemplo, eu consertei a porta. Eu mesmo consertei a porta. Sou foda. Não, eu troquei a lâmpada. Eu mesmo troquei essa lâmpada. Eu mesmo troquei essa torneira. Eu mesmo desentupi a pia. Então, geralmente, quando as pessoas fazem alguma coisa e querem dar ênfase, a gente usa o pronome reflexivo. No inglês não é diferente. Então, eu quero dar ênfase, quero dar um destaque. Eu uso aqui o pronome reflexivo junto com o pronome de sujeito. Tá? Então, eu tenho sujeito, tenho o pronome reflexivo dando a ênfase. Então, eu mesmo, óbvio, quando eu vou ler eu, myself, eu mesmo, sabe? Não faz muito sentido. Então, eu mesmo consertei a porta. Estou dando uma ênfase e estou usando o pronome reflexivo para isso. Olha a frase de baixo. Mesma coisa, vamos tirar o herself. Mary, né? Mary cleaned the bathroom. Maria limpou o banheiro. Aí que Maria mesmo, ela mesma, Maria mesmo, limpou o banheiro. Aí você fala assim, nossa, professor, mas eu não consigo ver aqui. Mary é o quê? Uma mulher singular. Mulher singular, qual é o pronome com função do sujeito que a gente substitui? She. She, herself. Por isso que aqui está o herself, porque o herself que diz respeito ao feminino, himself ao masculino. Então, Mary, herself, ela mesma, a Maria mesma, limpou o banheiro. Ela sozinha limpou o banheiro. Ela fez isso, só ela. Estou dando ênfase, estou dando destaque, que quem limpou o banheiro foi ela. Ela mesma limpou o banheiro. Tá? Então, quando eu quero dar uso enfático ou uso reflexivo, eu uso nesse estilo. A gente ainda precisa ver o uso idiomático. Vamos lá, que também não é difícil. Vamos lá. Deixa eu fazer de azul. Letra C, né? Uso idiomático. Beleza? Uso idiomático. Deixa eu separar o quadro, vai vir até aqui. Beleza. Tá. Uso idiomático. Quando que é uso idiomático? É frequentemente usado com a preposição, frequentemente usado com a preposição by. Tá? Usado com a preposição by para substituir a palavra alone, sozinho, né? Sozinho. Tá? Vamos aos exemplos. I finished the report alone. Tá? I finished the report by myself. Olha só, coloquei dois exemplos aqui, um com alone e um com o pronome reflexivo. Então, olha só, eu, finished, terminei, finish, terminar, finished, com ed no final é passado, então eu terminei o relatório sozinho. Eu terminei o relatório sozinho. E aqui o que está dizendo o uso idiomático? Frequentemente usado com a preposição by para substituir a palavra alone. Então, o que eu fiz no exemplo de baixo? I finished the report. Eu terminei o relatório by myself. By myself, sozinho. Tá? Então,
toda vez que você quiser concordar, e lembre-se, né, a gente tem esses 3 usos, mas sempre o pronome reflexivo tem que concordar com o sujeito ou com o objeto, tá? Então, sempre olhe. Então, se é I, eu faço myself. Se é your, é yourself. Se é our, ourselves. Se é o they, themselves. Então, você precisa ter essa noção do que está aqui para saber o que você vai colocar aqui. Inclusive, tem questões que isso é muito importante você reparar nesse tipo de coisa. Você resolve muita questão só olhando para isso, tá? Então, a gente tem, toda vez que eu quiser dar ênfase a uma coisa feita sozinho, que você pode substituir pela palavra alone, sozinho, sozinho, você vai usar o by e mais o pronome possessivo. Vocês devem ter ouvido aquela música em Oh, by myself, I wanna be, oh, by myself. Quando ela fala assim, I wanna be by myself, eu quero estar sozinha, eu quero estar só. Se toda vez que eu tenho um by myself, ou by algum pronome reflexivo, eu posso substituir por alone, então é isso. Essa música fala ou by myself ou alone. Tipo, by myself você troca por alone. I wanna be by myself. Eu quero ficar sozinho. Tá? Então essa música quer dizer mais ou menos isso. Então você viu a ideia do by myself, by mais um pronome reflexivo, a gente está diante de um uso idiomático. Beleza? Fechou? Fechou. Essa parte sobre os pronomes reflexivos, fechamos. Então vem aqui comigo, bem no comecinho. Ó, então vem cá comigo, ó, bem bonito. A gente já falou sobre subjective pronouns, objective pronouns, possessive adjectives, reflexive pronouns. Agora a gente vai falar sobre os indefinite pronouns, pronomes indefinidos, tá? Eu vou colocar aqui alguns deles para você já saber o que cada um deles faz, porque eu acho que é bem importante essa palavra, essa parte dos pronomes indefinidos também. Vou começar aqui embaixo, ó. Pronomes indefinidos. Estou economizando o quadro, tá? É muito difícil apagar esse quadro aqui. É muito difícil. Aí eu tenho que economizar. Tá bom? Vou começar aqui, não tem problema, tá? Então tá. Dentro dos pronomes indefinidos, o próprio nome dele já está falando, ele é indefinido. Eu não sei se é eu, se é tu, se é nós, se são eles, se é ela. O pronome está indefinido. Então, a partir daqui, deixa eu ver, a partir dos pronomes indefinidos, a regra do uso já não vai ser mais bonitinha, aqui igual myself, I, you, blá, blá, já não vai seguir mais aquela ordem. A partir daqui os pronomes eles se comportam um pouco de uma forma diferente, né? De uma forma um pouco diferente, e eu não consigo mais passar naquela estrutura de cima para baixo bem bonitinha. Então você vai ter que, dar um jeito de lutar, lute. Tô brincando, tá? São poucos, eu vou passar só 4 pronomes indefinidos para vocês, tá? Eu gosto de passar geralmente o every, some, any, you know, tá? Eu geralmente gosto de passar esses 4 caras aqui, e a ideia que você precisa ter é que, por exemplo, esse aqui é todo, tá? Esse aqui é algum, esse aqui é qualquer, e esse aqui é nenhum. Tá? Óbvio que, dentro de todos os usos possíveis e impossíveis aqui dentro dos pronomes, que eu vou passar para vocês, os significados, vou dar exemplo e tudo mais, o que é importante vocês lembrarem assim, que toda vez que vocês olham isso aqui, quanto mais para baixo, mais a gente está perto do nada, do zero. Quanto mais para cima, mais a gente vai estar perto do todo. Tá? Então, quando eu falo assim, every student, todos os alunos. Se eu falo assim, any student, qualquer aluno. Então, por exemplo, se eu tenho um livro, eu falo assim, every book, todo livro, todos os livros, every books, todos os livros.
ou eu falo any books, qualquer livro. Então, essa parte dos pronomes indefinidos, você tem que entender que some, alguns, any, qualquer. Então, some vai ser mais do que any, e any, qualquer, vai ser mais do que no. Só que eles têm alguns tipos de uso diferentes, dependendo da frase, dependendo do que estiver acontecendo, dependendo se estiver negativo ou positivo. Então, você vai ver. Mas, assim, a grosso modo, saiba que quanto mais para cima, mais próximo do todo, do 100%. Quanto mais para baixo, mais próximo do 0%. Esses caras aqui, eles conseguem se transformar com outras palavras. Então, por exemplo, eu tenho, já explico isso aqui, tá? Eu tenho body, eu tenho where, eu tenho one, eu tenho thing, eu tenho time, tá? Então, eu tenho os pronomes indefinidos, e eu tenho essas palavras aqui, não são todas, tá, mas são as mais comuns, que se juntam com esses caras. Então, body dá a ideia de pessoa, where dá a ideia de lugar, eu tenho one, que dá a ideia de pessoa também, thing, que dá a ideia de coisa, eu tenho time, que dá a ideia de tempo. Agora, olha a grande sacada. Deixa eu até tomar uma água enquanto você dá uma respirada aí, porque agora o que eu vou falar é muito importante, tá? Olha só. A gente tem aqui todo e pessoa, todo e lugar, todo e coisa, todo e tempo. Então pensa só, eu quero falar assim, todo mundo, todas as pessoas, everybody. Você deve ter ouvido, everybody, tanana, vai your body. Você deve ter ouvido essa música, né? Ou não, porque vocês são muito novinhos, né? Ah, que triste. Essa música é uma música bem antiga, eu acho que é do Backstreet Boys, se alguém conhece aí, você deve lembrar que eles falam assim, everybody, na. Everybody é o quê? Every é todo, body é people, body é people, body é pessoas, né? Pessoa ou pessoas. Então quando eu falo everybody, todas as pessoas, everywhere, todos os lugares, everyone, exatamente o mesmo sentido de everybody, todas as pessoas, everything, todas as coisas, every time, o tempo todo. Every time. Então, por isso que eu falo para vocês que isso aqui é muito importante, você ter essa ideia. O que é o some? Algum. O que é somebody? Algumas pessoas. O que é somewhere? Alguns lugares. O que é sometime? Sometimes. Qualquer hora, qualquer tempo, né? Algum tempo, alguma hora. Da mesma forma que eu tenho anything, anyone, anywhere, anybody. Anybody é o quê? Any que é qualquer, e body que é pessoa. Ah, qualquer pessoa. Anybody here, qualquer pessoa aqui. E no é ninguém. Então, se eu tenho no, nenhum, ninguém e mais pessoa, eu tenho o ninguém. Se eu tenho nenhum mais coisa, eu tenho nada. No thing, que a gente vai juntar e vai virar nothing. Nothing é nada. Por quê? O que é nada? Nada, nenhum, de alguma coisa. Se eu falo no time, sem tempo, se eu falo nowhere, no é nenhum, where é lugar, nowhere, lugar nenhum, nowhere. Então, olha a quantidade de palavras que a gente pode criar aqui e coisas que a gente pode extrair dessa ideia. Tá, o que é mais importante vocês saberem aqui? Toda vez que eu tiver uma junção de everybody, everywhere, everyone, anybody, qualquer uma junção dessas aqui com essas aqui, a palavra vai virar uma só. Eu vou pegar o every e o body e vou transformar em everybody. Eu vou pegar o some e o where, que é algum lugar, e vou transformar em somewhere. Eu tenho o any e o, sei lá, any e o thing, qualquer coisa, e vou transformar em anything.
Que legal, professor. Então eu consigo criar várias palavras aí? Sim, você consegue criar várias palavras. Tem dois casos aqui que você não junta. Dois. O know com o one e o know com o time. O resto, nobody, nowhere, nothing, né, que vai virar o nothing, everybody, everywhere, everyone, everything, everytime, somebody, somewhere, someone, something, sometime, anybody, anywhere, anyone, anything, anytime. Então, todos eles você vai fazer essa junção exatamente como eu fiz aqui, com exceção do no one e o no time. Você pode usar eles dois, mas não vai virar uma palavra só, tá? Eles vão continuar sendo no time, no one, ok? Desses outros aqui, você pode juntar eles e seja o que Deus quiser, tá? Então, quando você olhar para esse tipo de palavra aqui, na prova, somewhere, você tem que olhar e falar assim, o professor falou que o some é algum, where é lugar, então somewhere é algum lugar. Então anything, putz, que palavra que é essa? Eu tenho o N, que é o pronome indefinido que o professor falou, que serve para qualquer. E thing é coisa, então anything, qualquer coisa. Tá? E assim por diante. Então, lembre-se sempre da ideia do quanto mais para cima, mais próximo do 100%, mais para baixo, mais próximo do 0%, porque vai ajudar vocês essa interpretação. Então, anybody, qualquer pessoa, somebody, alguma pessoa. Tá? Então, sempre a ideia de cima para baixo. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa nessa parte. Tá, vamos começar a falar de cada um deles agora, dando exemplos, tá? Vamos lá, vamos começar aqui pelo começo, né? Vamos falar sobre o every. Everybody. O every a gente pode chamar de todo, completo. Coloquei bem certinho aqui, ó, completo, tudo, tá? Tudo que tiver a ideia de todo, completo, tudo. Lembra que o every tá lá no 100%, ó. Está aqui no 100%, tá? O every está bem em cima no topo da cadeia alimentar. Então, quando você tem o every, você vai ter que ter a ideia do todo, do completo, do tudo. Beleza? Vou colocar dois exemplos aqui para vocês, ó. Everybody needs to work hard. Ó, everybody needs to work hard. O que isso quer dizer? Acabei de falar para você o que é everybody. Ó, everybody, todas as pessoas. Everybody, todas as pessoas precisam to work, trabalhar duro. Todas as pessoas precisam trabalhar duro. Everybody needs to work hard. Aqui a gente está diante de um pronome indefinido, então, tá bom? Próximo exemplo. I don't remember everything, anything, everything, a gente não é ever ainda, everything I need to buy. I need to buy. Então, o que está escrito aqui? I don't remember, eu não me lembro. I don't remember, eu não me lembro. Everything. O que é o every? Toda, thing, coisa. Eu não me lembro de todas as coisas, everything, todas as coisas, thing, I need to buy. Eu não me lembro de todas as coisas que eu preciso comprar. Tá? Então, é mais ou menos essa pegada que você vai ver. Óbvio, você vai poder encontrar o every separado, every alguma coisa, tá? Vai poder encontrar, mas geralmente ele aparece com alguma outra palavra, que são aquelas palavras principais que eu passei para vocês ali, tá? Pode aparecer com outras? Pode, só que essas são as mais comuns, tá? Então, vamos lá. Próximo, some.
Queria dizer que eu tô ficando triste já, tá quase na hora de apagar o quadro. Fico muito triste quando isso acontece. O Sam, tá, vamos lá. O Sam ele é um caso um pouco mais radical, porque ele significa algumas coisas, ó. Algum, tá, aqui se lembra de alguma ou de algumas, né? Então pode ser algum, alguma, algumas, alguns, enfim. Então tem várias formas de dizer aqui, tá? Um pouco de aproximadamente. Essas são as palavras que a gente pode, digamos assim, traduzir, entender o Sam, tá? Vamos lá, vou passar uma definiçãozinha aqui para vocês aqui. Vamos lá, ó. Some pode ser usado em interrogativas, pode ser usado em interrogativas, pode ser usado em interrogativas quando expressamos um oferecimento. Quando expressamos um oferecimento, um pedido, ou uma pergunta. Um pedido ou uma pergunta em que se espera obter, uma resposta positiva. O que é uma resposta positiva? Um sim, tá? Então, olha só, o some ele significa algum, alguma, algumas, alguns, um pouco de, aproximadamente. Quando que a gente usa o some? O some pode ser usado em interrogativas, quando expressamos um oferecimento, um pedido ou uma pergunta em que se espera obter uma resposta positiva. Então a gente tem aqui no caso de um oferecimento, um pedido ou uma pergunta em que a resposta tem que ser positiva. Tá? Então olha só. Oferecimento. Como vai funcionar a ideia do oferecimento? Olha só. Would you like? Would you like some water? Tô oferecendo, ó. Would you like? Você gostaria de um pouco de água? Você gostaria de um pouco de água? Would you like some water? Would you like some water? Você gostaria de um pouco de água? Would you like some water? Eu estou esperando uma resposta positiva, tá? Próximo aqui. Vamos ver se eu consigo fazer os três aqui. Pedido, não vai dar. Pedido. Beleza, um exemplo com pedido. Can you give me some? Can you give me some money? Ó, can you give me? Você pode me dar. Can you? Você pode give me dar some, algum dinheiro. Can you give me some money? Você poderia me dar algum dinheiro? Você pode me dar algum dinheiro? Estou esperando uma resposta positiva. Can you give me some money? Você pode me dar um pouco de dinheiro? Me dar algum dinheiro? Tá? Então funciona mais ou menos assim. Vou terminar de passar o resto do outro lado. Agora eu vou apagar o quadro. 2 segundos. 2 segundos não, né? Que eu sofro um pouco mais que isso. Vamos lá.
Tome um gole de água, dá uma respirada, vai dar tudo certo. Os pronomes são lindos, você vai querer dar um beijo nos pronomes, que ele vai salvar a sua vida. Você vai acertar a questão, vai ser lindo, você vai passar na sua prova, vai tirar uma nota boa, vai para o curso de formação, vai chamar o professor para a formatura. Você vai falar assim, nossa professor, acertei todas as questões de inglês, nem acredito. Ai professor, que lindo, eu vou te dar um abraço, a gente vai ficar feliz. Meu Deus. Professor, só apaga esse quadro aí. Só fica de boa, apaga esse quadro. Se eu tivesse aí na sala, eu te dar uma cadeirada, professor. Que isso, que aluno mais agressivo. Eu não sei o que é pior, né? Se eu fico apagando o quadro quieto ou se eu fico falando alguma coisa. Ai, ai. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu tomar um gole de água. Bora lá então, vem cá comigo, vem cá comigo, vem cá comigo. O terceiro é pergunta, nananã. Pedido, oferecimento, pedido, pergunta. Pergunta. Olha só o exemplo. Do you mind if I, do you mind if I put some music on? Uma pergunta. Do you mind? Você se importa se? Do you mind? Você se importa? Do you mind? Você se importa? If, se, I put some music on. Se eu colocar alguma música, se eu ligar alguma música, tá? Olhem a ideia do some aqui. Você se importa se eu ligar alguma música? Se eu ligar uma música? Então o some está aqui para isso. E lembre-se sempre que quando você usa a ideia do some, você está querendo uma resposta positiva, tá? Beleza, o some ainda ele pode ter outro uso, tá? Vou passar aqui de preto. Ó, o some ainda pode ser usado, ainda, vamos lá, ainda pode ser usado, ainda pode ser usado para expressar numerais significando para expressar numerais, tá bom, que expressar numerais significando aproximadamente
Beleza, então olha só, o some ainda pode ser usado para expressar numerais, significando aproximadamente. Então a gente vai usar o some nesse sentido também. Trouxe aqui dois exemplos para você. Olha só, o primeiro. There are some 50 students in my classroom. Some 50 students in my classroom. Próximo, já explico. Próximo, I have met some 50 people in I have met some 50 people interested in sports. Beleza. Qual que é a ideia do exemplo aqui? Então, olha só o que eu estou falando aqui. O some ainda pode ser usado para expressar numerais, significando aproximadamente. Então, ó, quando eu tenho a estrutura do there mais o verbo to be, é existe, tá? Então, se eu tenho there is, existe, there are, existem. Então, there are, existem aproximadamente 50 alunos na minha sala de aula. There are, existem aproximadamente some 50 students in my classroom. 50 alunos na minha sala de aula. Próximo, I have met, eu tenho conhecido, né? Eu conheci, na verdade. I have met some, aproximadamente. Ixi, coloquei o mesmo número. Tá, pensem que aqui é outro nome. 40, por exemplo, 40. 30, 30. Tá, então, eu conheci aproximadamente... Eu conheci aproximadamente, posso colocar aqui um número simples, sabe? Tipo 5, qualquer número. Eu conheci aproximadamente 5 pessoas interessadas em esportes, tá? O número ali não faz diferença. Então, eu conheci aproximadamente 5 pessoas interessadas no esporte. Então, quando o some ele é utilizado para expressar algum tipo de numeral, ele vai significar aproximadamente. Então, se você tem a ideia do some mais um número, ele vai dar a ideia de aproximadamente. O some não é a única palavra que quer dizer aproximadamente, mais ou menos, por volta de, tá? Existem outras palavras, então não é a única. Só estou dizendo que, se você vê o some numa situação dessa junto com o número, ele vai significar aproximadamente. Essa parte que eu estou aqui passando agora é bem específica, é bem profunda, então é muito bom que você entenda, saiba o que é o que é o some, lá somewhere, somebody, mas que também você consiga identificar isso aqui. Isso aqui já é um pouco mais direcionado para quem vai fazer provas de interpretação de texto. Então, por exemplo, na prova da ESA tem lá, interpretação de texto. Se cair alguma coisa nesse sentido, você vai saber resolver. Tá? Então, se cair fácil, você resolve. Se cair difícil, você resolve. Sem problemas. Beleza? Fechou? Ok, então. Vamos lá. Próxima. N. Ó, vamos começar o N agora. O N, ele pode ser... Tá fazendo de... Sei lá, vou fazer de azul aqui. Ele pode ser algum... Né, algum, aí alguma ou algumas, dependendo do contexto, já vou falar sobre isso. Ele pode ser alguns também. Ele pode ser nenhum, professor, ou nenhuma. E ele pode ser qualquer, quaisquer, e por aí vai, tá? Tô aprofundando um pouquinho aqui, tá? Vamos lá, vou colocar uma definiçãozinha, ó. N é usado mais comumente em frases interrogativas
significando algum aí aqui a gente pode colocar algum, alguma ou algumas, tá? Beleza. Ah, professor, mas você falou que era qualquer, nananã, qualquer a grosso modo, tá? Pode ser também, o N tem aqui quando eu falo para vocês, por exemplo, que o some é usado numa expressão numérica e quer dizer aproximadamente, ou então, quando eu falo que o some é utilizado numa pergunta esperando uma resposta positiva, isso aqui é um uso muito específico. Então, é importante que você saiba, que você conheça esse uso do N, por exemplo, mas que você também conheça que, de forma geral, ele vai significar qualquer, tá? Vamos lá. Passando aqui para os exemplos. Do they have any children? Outro exemplo. Do you have any money? Tá? Olha só, então a gente acabou de ver aqui do lado, ó, N é usado mais comumente em frases interrogativas, significando algum, alguma. Então, olha só, do they have any children? Eles têm alguma criança? Eles têm qualquer filhos? Tipo, eles têm algum filho? Não sei a resposta. Lá, eu estava esperando uma resposta positiva. Aqui eu não sei a resposta. Aqui só fala com N usado em pergunta. Então, ó, esse é um dos tipos do uso do N, tá? Então, ó, do they have any children? Eles têm alguma criança? Tipo assim, eu não sei a resposta. Ah, do they have any children? Eles têm algum filho? Alguma criança? Né? Eles têm filhos? Próxima. Do you have any money? Você tem algum dinheiro? Tá? Você tem algum dinheiro? Você tem qualquer dinheiro? Tá? Sempre nessa ideia. Beleza? Próximo tipo. Esse aqui é um tipo de uso do N. Vamos para a próxima. O N tem várias formas de ser usado. Então vamos lá. Próxima. Em frases negativas. Em frases negativas, significando nenhum. Aí você fala assim, porra, professor, o N é difícil, né? Não, não é difícil. É só a forma como você vai encontrar ele nos lugares, tá? Então, olha só o exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Vou fazer de azulzinho. Ó. They don't need any help to climb. Tá. They don't need, eles não precisam de nenhuma ajuda para escalar. They don't need, eles não precisam qualquer ajuda. Eles não precisam de nenhuma ajuda para escalar. Próximo exemplo. We don't have any special equipment. Ó. We don't have any special equipment. Beleza. Nós não temos nenhum equipamento especial. Nós não temos qualquer equipamento especial. Quando eu uso sempre o N no sentido de qualquer, é porque é mais fácil de você visualizar. Porque quando eu entro nessas regrinhas de quando eu uso cada coisa, pode confundir você. Então, quando eu falo de forma geral, o N é qualquer, é porque ele serve para qualquer. Mas, por exemplo, nesse caso aqui, ele vai ter o sentido de nenhum. Então, ó, eles não precisam
de nenhuma ajuda para escalar. We don't have any special equipment. Nós não temos nenhum equipamento especial. Beleza? Show. Próxima. Vou começar a passar aqui embaixo. Vamos lá. Mais uma regra de uso do N. Em frases afirmativas, significando, aí agora sim, qualquer, beleza? Significando qualquer. Exemplo. You can choose any place to camp. Any place to camp. Tá? You can choose any place to camp. Você pode escolher qualquer lugar para acampar. Que é um A. Tá? Nossa, que A mais horrível do mundo. Planeta Terra. Tá? You can choose any place to camp. Você pode escolher qualquer lugar para acampar. Próximo exemplo. I'd like to practice any extreme sport. Ó. I'd like to practice any extreme sport, tá? Eu gostaria de, I would like to, eu gostaria de praticar qualquer esporte extremo, qualquer esporte radical, tá? Então a gente tem o N aqui, a gente acabou de ver o N e o uso para ele de 3 formas. Vem cá comigo um pouquinho, vem um pouquinho para trás aqui, ó. Vem comigo, nanana, parará. Então, ó, o N ele significa algum, algumas, alguns, nenhum, qualquer, dependendo da situação de lugar onde ele estiver. Então, ó, o N é usado mais comumente em frases interrogativas, significando algum ou algumas. Então, quando eu tenho alguma pergunta, alguma frase, né, alguma coisa interrogativa, então eu uso o N, porque, ó, do they have any children? Que significa algum ou algumas. Então, eles têm alguma criança, algumas crianças, eles têm crianças, tá, nesse sentido. Do they have any money? Você tem algum dinheiro, tá? Então, eu posso usar também em frases negativas, significando nenhum. Desculpa. They don't need, eles não precisam. Any help to climb? Eles não precisam de nenhuma any help to climb, nenhuma ajuda para escalar. We don't have any special equipment. Nós não temos nenhum equipamento especial. Em frases afirmativas, significa qualquer. Então, olha a diferença. Se eu estiver falando do N em uma pergunta, ele vai significar algum, algumas. Se eu tiver o N na negativa, ele vai significar nenhum. Se eu tiver o N em uma afirmativa, ele vai significar qualquer. Então, you can choose any place to camp. Qualquer lugar para acampar. Então, quando você pensar no N, você vai pensar nisso aqui. N. Ó, o N, ele pode ser, então, interrogativa, ele pode ser negativa e ele pode ser afirmativa. Então, olha só, se eu uso o N na forma interrogativa, ele vai significar o quê? Qual é o sentido do N aqui? Na forma interrogativa. É esse primeiro, ó. É algum, algumas. Ó, algum, né? Alguma ou algumas, tá? Se eu tenho o N em uma frase negativa,
ele vai significar nenhum. E se eu tenho o N em uma frase afirmativa, ele vai significar qualquer. Pum! Pronto, o N está aqui. Nossa, professor, que difícil. Não, não é difícil. Talvez se você está vendo essa matéria pela primeira vez, talvez seja difícil. Porém, não é, tá? Não é difícil. Depois que você vê a primeira, segunda, terceira vez, isso aqui acaba se tornando natural. E isso aqui ajuda muito, 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 muito. Diga muito aí na sua casa. Muito, muito na sua interpretação de texto. Porque se a gente estiver diante de uma pergunta, você sabe que se tiver um N vai ser algum. Se a gente tiver uma frase negativa, o N pode ser nenhum. E o N pode ser também, na afirmativa, qualquer. Então o N pode ser qualquer coisa, dependendo da estrutura que ele tiver. O N é foda, tá? Mas óbvio, não é esse tipo de pergunta que cai na sua prova, tá? Não é esse tipo de pergunta que cai nessa prova. Eu estou falando isso aqui a título de interpretação de texto. Provavelmente deve ter alunos que estão me assistindo que já viram a minha matéria, a matéria de inglês, já viram a minha aula 2, 3, 4, 10 vezes. Então isso aqui é um aprofundamentozinho que eu estou dando. Na vez passada que eu passei a matéria de inglês, eu não fiz tão profundo assim, mas agora eu estou indo um pouco além para que para que o aluno crie cada vez mais uma independência do inglês e consiga ler os textos e interpretar sem muito sofrimento. Beleza? Ó, ainda a gente tem o no. O no é tranquilo, bem simples. No, tá? O no, ele quer dizer nenhum ou nenhuma. Nenhum, nenhuma. E um exemplo aqui bem simplesinho, o no não tem muito segredo, tá? I have no idea what is happening here. I have no idea. Eu não tenho ideia, tá? Porque eu tenho no idea, sem ideias. Então eu não tenho ideias do que está acontecendo aqui. What is happening here? O que está acontecendo aqui? I have no idea what is happening here. Eu tenho nem ideia do que está acontecendo aqui. Então, o no vai ser mais ou menos utilizado nisso. Não tem muito o que falar no no. Se você vê o no junto com alguma coisa, vai ser a ausência daquilo. Então, no significa nenhum ou nenhuma. E aqui a gente pode ter como base I have no idea what is happening here. Beleza? Vamos lá que a gente ainda tem 3 longos minutos para falar sobre pronomes demonstrativos. Vamos lá, então. Beleza, olha só, vem cá comigo então. Bem no comecinho. A gente já falou sobre subjective pronouns, objective pronouns, possessive pronouns, possessive adjectives, reflexive pronouns, e agora a gente acabou de falar sobre os pronomes indefinidos. A gente ainda tem esses 3 caras para falar. Os pronomes demonstrativos, eles são mais simples, a gente consegue matar, ó, melzinho na chupeta. Os relative pronouns e os interrogative pronouns, eles vão dar um pouco mais de trabalho, mas nada que a gente não consiga desenvolver, nada que a gente não consiga resolver, tá bom? Então, vamos aqui passar então para os nossos demonstrative pronouns. Vem comigo. Vamos lá. Demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns, pronomes demonstrativos. Cara, os pronomes demonstrativos, eles são muito maravilhosos, porque eles são esses aqui, ó. These, that, these e o those, tá? Então, são estes aqui. O these significa este, esse, that, aquele, aquela,
these, these, estes, esses, essas, estas, inclusive este aqui também, ó, este, esse, esta, essa, tá? Não faz diferença, aqui, aquele, aquelas, e o those, aqueles, aquelas, aqueles e aquelas. Cara, aqui não tem muito o que a gente fazer, tá? Aqui não tem muito o que a gente fazer. Esses são os pronomes demonstrativos. These, essa única palavra quer dizer este, esse, esta, essa, não faz diferença. Ah, professor, mas eu sei que o este faz uma retomada catafórica, o esse é uma retomada anafórica. Cara, não faz diferença. Para o inglês não faz diferença. A gente tem o this, essa única palavra significa todas essas quatro. O that significa todos esses caras, o these, todos esses caras, o those, todos esses caras, tá? A gente passou 1 minuto do nosso horário. Depois, deixa aqui, essa parte aqui, guardadinho no seu material, lembrem disso aqui, e a gente volta a falar depois do intervalo sobre os pronomes demonstrativos, tá bom? Vai tomar um café, descansar um pouco, tomar uma água, a gente já volta. Valeu, beijo!